Está conosco o médico urologista Gustavo Fiedler, convidado pela produção do programa para trazer informações envolvendo a próstata, a questão de prostatite, a questão de intervenção cirúrgica ou tratamento e a questão do exame, que é uma das situações que o homem, pelo menos, tem relutado muito na questão do toque retal, que é uma das formas de fazer o exame para a constatação de inchaço da próstata. Doutor Gustavo, bom dia. Bom dia Paulo, bom dia ouvintes da Rádio Independente, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, conversando um pouquinho sobre urologia. As mães levam as filhas logo na primeira menstruação para que o médico especialista faça uma análise do desenvolvimento do sistema reprodutivo da menina moça, passa a ser menina moça. O homem não. O homem reluta em ir ao médico para verificação, por exemplo, de uma das principais situações que pode lhe afetar, que é a questão da próstata. É um paradigma que tem na cabeça do homem, por isso que ele morre mais cedo também, né? Isso, existem muitas coisas, muitas questões culturais que vêm sendo mudadas ao longo dos anos, certo? Através da educação, da formação. No campo da urologia, na saúde sexual masculina, o que orientamos é que a mãe, os pais levem sempre os meninos, pelo menos em cada faixa etária, né? Pelo menos na faixa etária da infantil, juvenil, na fase adulta, o homem procure, e também na fase dos 50 anos, a partir daí na prevenção de doenças relacionadas. Começa pela fimose. Exatamente. Logo ao nascer. Exatamente. Já é feito o rompimento, né? Exatamente. E aí depois, no que diz respeito ao homem, só a partir dos 40 é a preocupação maior envolvendo a próstata. É situação hereditária, está no DNA do homem, ou é uma situação que por um descuido nos procedimentos de vida, por exemplo, ele passa a ter que administrar? Paulo, muito bem tocado nesse assunto, né? Em relação às doenças da próstata na idade adulta, a gente precisa destacar duas doenças em específico. A doença da próstata aumentada, certo? Que é a hiperplasia prostática benigna, e o câncer de próstata, certo? A hiperplasia prostática benigna ou doença da próstata aumentada é a doença que mais afeta o homem. Para teres uma noção, os homens acima dos 50 anos, 25% serão acometidos, e os homens com 70 anos, 90% serão acometidos. Então do inchaço. Isso. Então essa faixa etária, acima dos 50 anos, necessita uma avaliação urológica para avaliar se ele terá uma predisposição ou já está em início de doença da próstata, com a ideia de iniciar tratamento ou não, ou até modificações no estilo de vida. O tratamento envolve até modificações de estilo de vida ou a necessidade de iniciar uma medicação para a intervenção precoce desse paciente, com o intuito de prevenir doenças que venham acarretar ele, por exemplo, doença da bexiga, que é uma das mais comuns. Quando o senhor fala de estilo de vida, tem alguns componentes da dieta ou dos procedimentos em termos de cuidado, exercícios e situações semelhantes que agravam ou aliviam a situação do inchaço da próstata? Quando estamos falando em prevenção de doença da próstata aumentada, doença da próstata grande, ou popularmente conhecido como próstata inchada, né? A gente tem um fator genético muito acentuado nos pacientes. A gente tem isso bem relatado, né? Hereditário. Hereditário. Os pacientes que tiveram pai ou irmão com doença da próstata aumentada têm uma maior predisposição, certo? Pacientes obesos, sedentários, também têm um maior risco. Então, a gente orienta que esses pacientes, ou que todo homem, né, a partir dos 50 anos, faça uma conversa individualizada com o seu médico a fim de identificar precocemente esse tipo de doença.
O senhor citou a questão da próstata inchada, se referiu também à questão do câncer de próstata, mas tem uma outra situação que também traz sintomas muito semelhantes aos dois casos, aos dois quadros que o senhor fez menção logo no início. A prostatite é uma situação que também leva o homem mais vezes ao banheiro para urinar. O jato de urina não tem tanta intensidade, mas não tem nada a ver com próstata inchada, como o senhor se referiu, e nem ao câncer de próstata. A prostatite, ela é uma consequência, ela é uma complicação da doença da próstata aumentada, certo? O que é prostatite? É uma inflamação da próstata. Assim como nós temos a cistite, que é a inflamação da bexiga, nós temos a prostatite, que é a inflamação da próstata. Então, o paciente vai apresentar, sim, sintomas correlacionados, como aumento da frequência urinária, dor para urinar, por vezes pode apresentar dor ao ejacular. Então, esse paciente, ele vai ter essa sintomatologia aumentada. Então, é um sinal que ele está com doença prostática. Então, nesse caso, ele deve conversar com o seu médico a fim de intervir com uma medicação e tratar essa doença. Mas a origem da prostatite muitas vezes é por causas externas. Uma situação de temperaturas muito altas na cintura, abaixo da cintura do homem, por exemplo, em acomodações que ele usa, pode levar a uma prostatite, uma causa externa. Sim, é sabido que a prostatite ela é uma infecção bacteriana, certo? Então, alterações, mudanças comportamentais, como tu estás relatando, que façam com que o paciente retenha mais urina ou fique com a tendência de ir ao banheiro menos vezes, predispõe a essa infecção. No que diz respeito à cirurgia, à intervenção cirúrgica, aí já entrando na questão da próstata e até de situação de câncer de próstata, que é um paradigma na cabeça do homem que quando tem que ir à cirurgia ou está com o diagnóstico de câncer de próstata, ele acaba perdendo a libido, ele acaba perdendo o interesse sexual. Isso ainda está na cabeça do homem, mas está mudando, né? Sim, está mudando e já mudou. Isso é uma questão de conscientização e orientação da população, né? A gente sabe hoje, com as novas tecnologias, que o tratamento, a terapêutica dos pacientes com problema de próstata está muito avançada. Como relatamos previamente, existem dois problemas da próstata, né, principais. Um é o câncer de próstata, que nós temos que estar sempre alertos, e a doença da próstata aumentada, certo? Que é a mais prevalente. Nesse âmbito, na doença próstata aumentada, da próstata inchada, como a população masculina comumente relata, a gente tem terapias minimamente invasivas pelo canal da uretra, né, que proporcionam ao paciente uma recuperação precoce, com mínimo sangramento e com uma experiência terapêutica muito boa. E é válido falar que os pacientes que necessitarão de tratamento, por exemplo, algum tratamento intervencionista, é uma minoria. 10% daqueles pacientes que desenvolvem sintomas. E quando a gente fala, por exemplo, no câncer de próstata, hoje também a gente tem técnicas minimamente invasivas que, com isso, preservam muito a questão que preocupa muito os pacientes, que é a questão da disfunção erétil e questões até mesmo da libido, né? Estas com menor situação invasivo não retira a próstata contaminada, apenas ataca os focos que têm a atuação do câncer. Sim, a ideia, quando nós estamos falando de próstata, hoje nós falamos de uma cirurgia muito mais preservativa. A gente preserva todo o arcabouço neurológico, preservando a disfunção, prevenindo a disfunção erétil e até distúrbios miccionais. Hoje a gente consegue uma preservação muito grande do paciente. Claro que quando diagnosticado em fase precoce da doença. Para finalizar a entrevista, o que é a próstata e qual é a servidão dela? A próstata é uma glândula, né, basicamente com a função reprodutiva.
ela fica abaixo da bexiga, abraçando a uretra, o canal urinário, e ela tem por principal função produzir o líquido seminal. Esse líquido seminal que vai se juntar aos espermatozoides feitos no testículo e auxiliar na reprodução do homem. Tá bem. O senhor tem consultório em Arroio do Meio. E Lajeado. E Lajeado também. Pois não, Nicolas? Questionamento de ouvinte. O ouvinte escreve que entende que vai muitas vezes urinar. Até quantas vezes pode ser considerado um problema? Então, baseado em questionários específicos que a gente aplica no consultório, o que a gente sabe que não é normal é acima de 2 vezes ir a urinar à noite, por exemplo. Isso é uma referência que nós temos, né? Mas assim, o paciente que está indo urinar frequentemente, mais do que 2 vezes à noite, que a gente chama de noctúria, é um sinal de que a gente tem que conversar e talvez intervir fazendo mudanças comportamentais e tal. E vai influenciar também a quantidade de água que a pessoa consome, a quantidade de líquido. Também. Se o paciente começar a tomar água à noite, a tendência é que ele vá urinar mais frequentemente à noite. Então, a gente orienta o paciente a algumas mudanças comportamentais. Isso vale também para a questão da infecção urinária, que não tem nada a ver com as situações levantadas pelo Gustavo. A infecção urinária no homem também acontece e quando se instala, o homem vai mais seguido com um menor jato, né? Também. Tá bem, doutor Gustavo Fiedler, isto? Perfeito. Um dos telefones, ele tem consultório em Arroio do Meio Lajeado, um dos telefones é o 3716-1254. Isso, 3710-2733. 3710-2733. Muito obrigado pela entrevista, um abraço. Obrigado a todos.